Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Se Arriscando na Cozinha. E eu sou o Jeff e hoje nós iremos fazer aqui uma receita maravilhosa, um pãozinho fofinho e delicioso que você precisa acompanhar o nosso vídeo até o fim e você vai ver o que é. Um pãozinho de leite condensado com coco ralado, ou chamado também como fatia húngara. Fica uma delícia, um pão fofinho. Se você já é nosso seguidor, você já sabe o que fazer. Deixa aquele like legal para continuar ajudando o nosso canal, assim você motiva a sair mais receitas legais. Se você não é nosso seguidor, lembra de se inscrever aqui embaixo no canal e ativa todas as notificações, assim você fica antenado nos nossos vídeos semanais e as informações diretas do canal. Então, os ingredientes, como sempre, listados na box aqui embaixo. Eu acho que já está na hora de a gente trabalhar. O que você acha? Vamos para a receita? E aí pessoal, vamos dar início à nossa receita aqui, ó. A gente vai começar com 200 ml de leite morno. A gente vai ativar o nosso fermento. Eu tenho aqui um sachêzinho de 10 gramas de fermento. Vou colocar aqui no leite morno, né? Vou ativar o fermento, mexer aqui, ativar ele. Eu já posso colocar aqui a manteiga, que a gente está colocando aqui 60 gramas de manteiga. Posso colocar a manteiga aqui, ativar a manteiga. Pode colocar também o ovo. Mistura bem aqui tudo. Coloca o ovo aqui, ó. Vamos ok? Deixamos ele reservado de lado. Uma tigela maior, a gente vai pegar as 500 gramas de farinha. Vamos colocar aqui nossas 60 gramas de açúcar. Meia colher chá de sal, para dar uma balanceada na nossa receita. Vou misturar aqui o sal, mistura bem o sal aqui. Enquanto o fermento está ativando aqui do ladinho, ó, ativando do ladinho, a gente vai misturar o sal aqui, ó. Aqui. Às vezes, talvez seja preciso colocar um pouquinho mais de líquido, porque a tua massa, a tua farinha talvez seja mais grossa. Eu espero que a minha não seja tão grossa assim, porque senão vou ter que colocar um pouquinho mais de líquido. A gente tem que colocar um pouquinho mais de leite para deixar ela mais mole, né? Olha aqui, ela já tá misturadinha bem boa aqui. Eu vou ter que colocar a mão nela, né? Eu tenho que colocar a mão nela aqui, ó. Agora chegou a hora de colocá-la na mesa para a gente amassar. Eu vou amassá-la por volta aqui. Vou colocá-la aqui na mesa, peraí. Eu vou amassá-la por volta de uns 15 minutinhos para ativar bem o glúten. E assim, quando ela estiver bem amassada aqui, eu mostro para vocês como ela ficou, tá certo? Então, eu já mexi a massa aqui. Eu bati a massa por volta de 15 minutinhos quase. Olha como ela ficou aqui, ó. Com uma massa lisinha e macia. Como eu falei para vocês já, pode variar de região para região. A minha massa aqui, a minha farinha aqui não precisou mais líquido, mas na farinha de vocês pode precisar um pouco mais de líquido, então vocês têm que colocar ela. Pode colocar um pouquinho mais de líquido, certo? Lembra que pode adicionar leite nela. Eu agora vou pegar uma tigela aqui, vou passar manteiga dentro dela. Você pode passar margarina, lembra que eu coloquei manteiga na minha receita, mas pode ser usada margarina também. Pode substituir sim por margarina. Então eu passei a manteiga aqui. Vou colocar ela aqui dentro. Vou passar um pouquinho de manteiga na massa também para não ressecar. Porque a gente quer uma massa bem nice and fluffy, tipo bem fofinha, certo? E agora eu vou cobrir com papel filme e vou deixar ela crescer. Vai depender do clima de vocês também, mas eu vou deixar ela crescer por volta de 1 hora a 1 hora e meia. Ela tem que dar o dobro de tamanho
ou até 3 vezes o tamanho da nossa da massa que a gente está colocando, certo? Então vamos colocar ela aqui para descansar. Enrolei no papel aqui em filme e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Até já, tchau. Agora para o nosso recheio que a gente vai precisar. Eu estou usando aqui 120 gramas de coco ralado, certo? Eu vou colocar um ovo e uma lata de leite condensado. Isso, pode colocar todo aqui mesmo. Limpa toda aqui, ó. Vamos só começar a misturar. Esse vai ser o nosso recheio da nossa fatia húngara ou da nossa receita de hoje, né? Olha, misturamos bem. Pessoal, olha, ele cresceu 2 horas aqui em casa, aqui, ó, aqui na nossa parte aqui ele cresceu 2 horas porque tá mais frio aqui o clima, então ele cresceu por 2 horas, mas olha que linda que ficou a massa, olha o tamanho que ela ficou, né? O que eu já vou fazer, olha que delícia. Eu vou jogar ela aqui na bancada, aqui em cima da mesa, aqui, ó, e a gente vai abrir ela, né? Se você quiser, eu acho que também ficaria bom jogar um pouquinho de farinha, né? Você joga um pouquinho de farinha aqui só para espalhar ela. A gente vai colocar o recheio, né? Lembra aquele recheio que a gente já preparou? Pois é, aquele recheio que vai colocar aqui. Tenta abrir ele num quadrado, certo? Ou mais um retângulo assim, que é pra onde a gente vai poder espalhar o recheio nela, né? Vamos abrir aqui um retângulo assim, ó. Ficou desse tamanho aqui, não vou abrir muito mais porque eu não quero que ele fique muito firme, porque ele vai ter que crescer de novo. Agora eu vou vir com o recheio. Vamos caprichar com o recheio aqui, ó. Espalhar o recheio todo ele. Todinho. Aqui na lateral dele, todinho aqui, ó. Mais um pouco aqui. Olha lá, que delícia. O cheiro de coco com leite condensado tá uma delícia aqui, ó. Vou espalhar ele aqui, ó, assim, bem espalhado. Ele ficou, eu deixei ele super recheado aqui, mas o que eu tô fazendo, eu tô deixando um pouquinho aqui em cima aqui, ó, aqui um pouquinho de recheio, e depois eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu colocar no forno, eu quero colocar ele por cima pra ficar, vai ficar tipo caramelizado por cima, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai enrolar ele. Não precisa apertar muito não. Não precisa apertar muito não. A gente vai só enrolando ele aqui assim, ó. Enrola ele. Não precisa apertar muito não, mas vamos enrolando, né? O recheio vai... Infelizmente o recheio vai sair um pouquinho pro lado aqui, ó. Porque o meu ficou super recheado. Eu vou trazer ele pra cá. Fechar ele aqui assim. Fechei aqui, ó. Eu vou trazer ele pra cá, pro meio aqui. Olha como ele ficou. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele e colocar numa forma. Deixei. Posso pegar esse recheio. Vou cortar ele e colocar numa forma de novo. E assim ele vai crescer de novo. Mais uma meia hora antes de ir pro forno. Nosso forno vai estar aquecido por 180 graus. Durante 10 minutos. E a gente já vai levar ele para dentro do forno. A gente pode cortar com uma faca. Pera aí. A gente pode cortar com uma faca também afiada aqui, ó. Porque a massa é mais mole. Eu ia cortar com a minha espátula, mas a espátula não vai dar. Vou cortar com a minha faca. Aqui eu tô cortando 2 dedinhos de largura, né? Por volta de 2 dedos de largura. E vou montar ele aqui, ó. Massa macia, gostosa. Agora já tá aqui. Vou pegar uma forma. Você pode colocar numa forma untada, né? Com farinha. Eu vou colocar aqui uma untada com farinha e margarina, né? Ou manteiga. Eu vou colocar aqui no meu papel de assar, né? Eu vou colocar ela aqui espalhadinho assim, ó. Pode ver que eu não cortei ela muito grande, mas o recheio já fica meio saindo aqui. Eu cortei ela dos 2 dedos.
Olha como eu tô colocando ela aqui na forma. Né? Ela vai crescer de novo por volta de mais uma meia hora a 40 minutos. E a gente já vai trazer para colocar no... Olha aqui, ó. Eu vou colocar ela no forno. Vou deixar ela crescer e depois eu colocar ela no forno, certo? Vamos seguir. Aí, pessoal, voltamos agora aqui, ó. O meu pãozinho, a minha fatia húngara aqui, ela ficou crescendo por volta de 45 minutos. Olha como ela ficou linda, maravilhosa dentro dessa forma. O meu forno já está aquecido a 180 graus por 10 minutos. Lembra que sobrou recheio? Pois é, esse recheio eu vou colocar em cima dela para ficar mais gorda. Para ficar uma coisa linda mesmo. Olha, eu vou colocar o recheio aqui em cima aqui, ó. Para dar uma caprichada nela. A gente vai colocar ela assar. Tá? Vamos passar aqui em todas elas aqui, ó. Vamos colocar ela assar por volta de máximo 30 minutos. E ela vai estar supimpa. Beleza? Vamos fazer assim, eu vou colocar ela aqui, ó. Passei em todos eles, né? Tirei um pouco desse aqui. Vou colocar mais nesse aqui, ó. Olha aqui, ó. Já espalhei em todas elas. Um pouquinho de recheio, né? Mais um recheio para fazer uma cobertura. Agora eu vou levar ela para dentro do forno por volta de máximo 35 minutos. 35 minutos no máximo. Mas fica de olho, que às vezes o teu forno pode ser mais forte que o meu e levar 20 minutinhos. E aí a gente já volta, beleza? Então, pessoal, o meu pãozinho, ou a minha fatia húngara, ele ficou no forno por 30 minutinhos e ficou uma maravilha. Olha que lindo que ficou. Vou tirar esse aqui pra gente dar uma olhadinha de lado. Olha como ele ficou fofinho. Olha que delícia. O que vocês acham de agora de a gente provar? Que bom que você ficou até o fim. Gostaram da receita? Muito fácil, não acharam? Pois é, agora chegou a pior parte pra mim, ou pra você, quem sabe, porque eu vou provar. O que vocês acham? Vou pegar aqui o meu pãozinho, aquele que eu abri mesmo pra vocês verem. Olha como ele ficou. Vou tirar uma mordida agora aqui. Uma delícia. De novo, falando com a boca cheia. Se você gostou da receita, deixa o seu joinha e compartilha. Já sabe, se você não é nosso seguidor, se inscreve. Porque agora, galera, eu vou comer o meu pãozinho ou a minha fatia húngara. E você, se quiser, infelizmente, vai ter que fazer. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!